Na década de 80, a vila de Narborough, em Leicestershire, Inglaterra, foi abalada pelos horríveis assassinatos de duas adolescentes. Uma em 1983, a outra em 1986. Por anos, os residentes da pequena comunidade da vila olhavam uns para os outros com suspeita, perguntando-se quem entre eles seria capaz de tais atrocidades. As respostas só vieram em 1987. A pioneira tecnologia de DNA levou os investigadores até Colin Pitchfork, um homem casado de 27 anos, com 2 filhos pequenos e um pequeno histórico criminal. Os crimes de Pitchfork pareciam ter escalado rapidamente. O que começou como exposição indecente logo se tornou agressão e assassinato. Um aparente funcionário dedicado de uma padaria, Pitchfork tinha outro lado. Posteriormente, um psiquiatra o descreveu como portador de um transtorno de personalidade psicopática. Junte-se a nós, neste documentário, enquanto examinamos o caso inovador de Colin Pitchfork, o primeiro homem condenado por assassinato usando DNA. O assassinato de Linda Mann. Por volta das 7h20 da manhã de 22 de novembro de 1983, um funcionário do hospital, a caminho do hospital psiquiátrico Carlton Hayes, na vila de Narborough, pegou um atalho por uma trilha conhecida como Black Pad. Ao passar, algo estranho chamou sua atenção. A princípio, ele presumiu que era um manequim parcialmente vestido, mas quando parou para olhar direito, percebeu que o que estava vendo não era um manequim, mas um cadáver. O trabalhador correu para a estrada mais próxima e sinalizou para um veículo que passava, que por acaso era dirigido por um motorista de ambulância. Voltando para o caminho, o motorista da ambulância avistou o corpo e imediatamente correu em direção a ele. Uma jovem, uma adolescente, estava deitada no chão. Suas pernas estavam estendidas e a cabeça virada de lado. Havia sangue perto do nariz dela e um hematoma no queixo. Sua roupa íntima, jeans e sapatos estavam em uma pilha enrolada a uma curta distância. O cachecol dela estava enrolado no pescoço e cruzado nas costas. O motorista da ambulância verificou o pulso dela, mas não havia. Pouco mais de uma hora após a descoberta do corpo, por volta das 8h30 da manhã, a polícia chegou ao local juntamente com um patologista. Detetives e cerca de 30 policiais vasculharam o restante da área, incluindo a floresta, campos, o caminho e um canteiro de obras próximo, em busca de pistas sobre quem havia cometido esse crime horrível. Cães farejadores também ajudam nas buscas. Enquanto isso, o patologista notou que havia sinais de rigidez cadavérica e que a menina provavelmente havia morrido na noite anterior. Eles também notaram sangue ao redor das narinas da menina e vários arranhões no rosto. Os investigadores inicialmente pensaram que as pernas dela estavam cobertas com maquiagem cor de tijolo, mas o patologista informou que a cor era simplesmente resultado do frio. A provável motivação por trás do assassinato foi sexual. O assassino deixou fluidos corporais na cena do crime. Edward Ed Eastwood foi trabalhar naquela manhã com um nó no estômago. Sua enteada de 15 anos, Linda Mann, estava desaparecida desde a noite anterior. Ela não tinha voltado da casa de uma amiga, e quando ele e a mãe de Linda tentaram ir à polícia, foram ignorados. Linda era uma adolescente, provavelmente estava apenas brincando e afirmando sua independência. Mas enquanto a mãe de Linda, Kathleen Kath Mann, concordava com a ideia de que sua filha era independente, não era do feitio de Linda não voltar para casa. Ela era pontual
sempre voltava entre 9h45 e 10 da noite. Ela nunca se atrasava e, se atrasasse, fazia o melhor para informar a família. Quando Ed chegou no trabalho e mencionou o desaparecimento de Linda, foi informado que o corpo de uma jovem havia sido encontrado no Caminho Negro. Ed, alarmado, dirigiu de imediato para o local. Ele tentou passar pela barricada da polícia, mas foi impedido por oficiais fardados. Ele disse a eles: "Essa é minha filha. Eu acho que essa é minha filha, Linda." Um oficial começou a tomar notas. Mas Ed foi eventualmente informado. Linda Mann foi descrita como alegre e independente por aqueles que a conheciam. No dia do seu desaparecimento, ela voltou da escola e logo saiu para começar seu primeiro trabalho como babá às 5 da tarde. Linda adorava ganhar seu próprio dinheiro e era boa com crianças. Era óbvio que ela se tornaria uma babá popular em sua comunidade. Como qualquer adolescente de 15 anos, ela adorava experimentar seu estilo e recentemente se interessou por tintura de cabelo, maquiagem e roupas. Se não podia comprar nada novo para seu guarda-roupa, pegava trabalhos extras para ganhar dinheiro e fazia suas próprias roupas. Ela era uma boa aluna e popular e sonhava em viajar pelo mundo um dia. Ela praticava francês, alemão e italiano e queria eventualmente tentar aprender chinês. O primeiro trabalho de babá da Linda naquela noite terminou às 6h20 da noite. Depois, ela voltou para casa, jantou com Ed e 18h45 para outro trabalho. Mas dessa vez, seu vizinho disse que ela não era precisa. Desapontada por não receber, mas não totalmente desanimada, Linda decidiu ir ver seus amigos. Ela visitou brevemente sua melhor amiga por volta das 19h30 e depois saiu novamente, para ver outra garota, Caroline, a quem Linda havia emprestado um disco. Caroline mais tarde lembrou: "Eu sabia que era por volta das 7h30, porque Linda entrou e saiu pela porta antes da música de Coronation Street começar na televisão." Depois de sair da casa de Caroline, Linda subiu a Forest Road e pegou um caminho que mais tarde se juntou ao Black Pad. Ed e Kathy também saíram naquela noite. Ao retornarem para casa, a irmã mais velha de Linda informou que ela não havia retornado. Os pais saíram em busca da jovem de 15 anos. Eles bateram nas portas dos vizinhos, dirigiram pelas ruas da vila e pararam nos pontos de encontro populares dos adolescentes. Mas eles não encontraram nada. Quando relataram o desaparecimento de Linda à polícia, foram informados que ela provavelmente voltaria para casa em breve. Investigação. Ed Eastwood foi logo levado de volta para o local do crime, onde ele identificou formalmente o corpo de Linda. Apesar do rosto machucado, ele reconheceu na hora sua nova jaqueta, que ela ainda estava pagando quando morreu. Ela a usava por toda parte e a adorava. Ed assumiu a liderança mais tarde ao falar com os repórteres. Relatos da época descrevem Kathy como entorpecida, incapaz de falar ou mesmo chorar. Ed, enquanto a família estava do lado de fora de sua casa em Narborough, disse à mídia: "Sinto como se tivesse sido atingido na cabeça com um tijolo. Simplesmente não consigo assimilar." Linda era uma garota feliz e educada. Um pouco antiquada, mas muito popular na escola e consciente sobre seus deveres escolares. É inacreditável que alguém pudesse fazer isso com ela. A autópsia foi realizada às 2 da tarde no dia seguinte à recuperação do corpo de Linda. Ela sofreu ferimentos, contusões e arranhões, principalmente na bochecha direita e no olho, queixo, frente do pescoço e clavícula. Os detetives teorizaram que ela havia sido atingida no rosto, possivelmente no queixo, e ficou inconsciente. O patologista determinou que ela provavelmente foi atingida no peito, o que levou ao forte hematoma na clavícula. Os investigadores também acreditavam que o agressor de Linda pode ter se ajoelhado sobre ela enquanto a estrangulava até a morte.
Marcas de sujeira nos calcanhares da jovem de 15 anos indicavam que ela havia sido arrastada pelo seu agressor durante a noite. A autópsia também reforçou a teoria da polícia de que a motivação havia sido sexual, com o patologista concluindo em seu relatório a tentativa de relação sexual e a ocorrência de ejaculação precoce. Uma das maiores evidências na investigação inicial sobre a morte de Linda foi a amostra de sêmen retirada de seu corpo, que revelou que o assassino tinha um grupo sanguíneo muito específico, tão específico que apenas 1 em cada 10 homens adultos na Inglaterra pertencia a este grupo particular. Embora este teste de sangue não pudesse identificar o perpetrador, era pelo menos um ponto de partida. Os investigadores logo voltaram sua atenção para Ed, o padrasto de Linda, devastado pela dor. Embora ele afirmasse mais tarde que acreditava ter sido escolhido por um ex-namorado de Linda, a polícia deixou claro que a investigação de Ed como suspeito fazia muito parte de um procedimento policial padrão. Ed era próximo da família, mas era um padrasto, não um pai biológico, e ele só havia sido casado com Cat por um curto período de tempo. Contudo, logo a teoria de que Ed era responsável pelo assalto e assassinato de sua enteada foi descartada. Seu tipo sanguíneo não correspondia ao do assassino, e ele tinha um álibi. Na noite do crime, Ed estava na companhia de um policial no pub. Com Ed descartado como suspeito do assassinato, as autoridades passaram a compilar listas de criminosos sexuais não só da área local, mas também de Leicestershire e Midlands. As listas incluíam estupradores, assaltantes e indivíduos que haviam cometido atos obscenos. Os suspeitos eram exclusivamente indivíduos de 13 a 34 anos, devido à alta contagem de espermatozoides na amostra de sêmen coletada do corpo. Todos os indivíduos presos ou mortos quando Linda faleceu foram retirados da lista. Este processo meticuloso, na época, tinha sido todo feito à mão. As forças da lei gastaram centenas de horas montando as listas antes de inseri-las em um novo banco de dados de computador. Eles esperavam que um nome coletado, durante suas investigações domiciliares, também constasse em uma de suas listas. Uma equipe separada foi logo formada para cobrir o Hospital Carrollton Hayes, porque numerosos criminosos sexuais e usuários de substâncias haviam sido tratados na instalação, e os investigadores suspeitavam que, como o hospital estava tão perto do local do assassinato, poderia haver algum tipo de ligação entre os dois. O hospital, compreensivelmente, ressentiu-se da forma como seus pacientes estavam sendo estigmatizados. Eles não forneceram dados dos pacientes e garantiram aos investigadores: nossos pavilhões são seguros. Porém, as autoridades continuaram, com equipes analisando 10.000 pacientes do hospital considerados potenciais suspeitos. Vários jovens foram investigados nas semanas seguintes. Um deles tinha um penteado punk tingido como um vaso de gerânios aparado rente. Outro era um adolescente de cabelos escuros, visto correndo na rua Kipling na noite do crime. A polícia determinou que ele não era um corredor porque ele foi visto em roupas comuns. No dia seguinte ao encontro do corpo, 2 adolescentes compraram um jornal e estudaram atentamente o artigo sobre a morte de Linda. Isso também os colocou no mapa. No Natal, o superintendente David Baker anunciou que Linda provavelmente conhecia seu assassino, dizendo à mídia: provavelmente eram conhecidos, e talvez o que começou como um beijo e um abraço se transformou em algo que saiu do controle, resultando na morte de Linda. Mas só o responsável pode relatar o ocorrido de fato. Esta foi a primeira vez que os investigadores revelaram publicamente essa teoria. Por volta desse período, Kath expressou aos jornalistas sua frustração com a falta de avanços concretos. Ela declarou: "Esse homem precisa ser punido e espero que qualquer pessoa que o conheça pense 2 vezes antes de acolhê-lo. Não temos mais uma existência." Infelizmente para Cat, Ed e as 2 irmãs de Linda, as respostas não viriam por mais alguns anos. Em abril, a equipe de homicídios havia se reduzido a apenas 8 policiais, e quando a Páscoa chegou, estava efetivamente encerrada.
No verão, apenas 2 homens continuavam trabalhando na sala de incidentes Lindemans. Eles atendiam ligações sobre possíveis avistamentos do adolescente de cabelo punk e maridos e cunhados suspeitos. Mas nada resultou dessas pistas. Cerca de 150 exames de sangue foram realizados em possíveis suspeitos durante o curso da investigação, mas nenhum combinou com o de seu assassino. Em outubro de 1985, uma aprendiz de cabeleireira, de 16 anos, despediu-se do namorado e começou a caminhar para casa. Moradora de Wigston, a poucos quilômetros a leste de Narborough, ela fez a jornada por uma trilha sem iluminação em direção a Kenilworth Road, onde foi abordada por uma figura sombria. Um homem andava de um lado para o outro. Seus movimentos rápidos a deixaram inquieta. Ele usava uma jaqueta com capuz escura, e a garota de 16 anos esperava passar rapidamente por ele. Enquanto ela caminhava, ele estendeu o braço e enlaçou sua perna. Um momento depois, ela sentiu o metal frio de uma chave de fenda pressionada contra seu pescoço. O homem disse a ela: "Cale-se, ou eu te mato." Ele então arrastou a adolescente pelo pavimento entre as casas e para uma fileira de garagens, onde ele a empurrou contra uma parede de tijolos. Apesar dos apelos, ele não a deixou ir. Ele empurrou a jovem para o chão, abriu o zíper de suas calças e forçou-se dentro de sua boca. Um momento depois, ele se retirou e começou a se masturbar, então fez a mesma coisa uma segunda vez. O homem por trás do crime foi posteriormente identificado como Pitchfork. Ele se lembraria mais tarde. "Eu disse a ela que era estúpido estar andando sozinha em casa àquela hora da noite." Ele acrescentou que disse à garota para nunca andar pelas ruas à noite. "Você pode não estar gostando disso, mas eu não estou te machucando. Eu poderia ter te matado facilmente." Ele também disse a ela que estava apenas ensinando uma lição sobre os perigos de andar em casa à noite. Antes de partir, o homem disse à jovem de 16 anos: "Não diga nada a ninguém, ou eu voltarei e te encontrarei." A garota contou a um colega cabeleireiro e ao gerente do salão onde trabalhava, mas nunca revelou aos pais o ocorrido. O gerente então chamou a polícia. Na manhã de 31 de julho de 1986, Dawn Ashworth, de 15 anos, foi acordada por seu pai, Robin. Dawn tinha conseguido um emprego de meio período em uma banca de jornal e se atrasaria se dormisse mais. Descrita como uma garota artística com talento para desenho, Dawn era uma garota confiável e simpática. E seus pais notaram que, assim como Linda, ela sempre chegava em casa no horário, pontualmente às 9h30 da noite. No entanto, o dia 31 de julho foi diferente. Ela foi trabalhar normalmente, recebeu seu pagamento e terminou o dia por volta das 15h30. Dawn avisou sua mãe, Bárbara, que estava saindo para ver seus amigos, pois era uma caminhada curta até em casa. Bárbara disse a ela para estar em casa às 7, porque ela e Robin iriam a uma festa de aniversário de um filho de um amigo naquela noite. Dawn nunca voltou para casa naquela noite. Bárbara foi à festa para deixar presente sozinha e voltou às 7h30. Ela então saiu para ver a amiga de sua filha, Sue, com quem deveria estar visitando naquela tarde. Mas Sue não estava em casa quando ela visitou, e sua mãe relatou que não tinha visto Dawn desde as 4h30 da tarde. Bárbara procurou sua filha pelas ruas da vila antes de encontrar as amigas de Dawn, Sue e Sharon em Narborough. Elas não sabiam onde a jovem de 15 anos estava, mas ajudaram Robin e Bárbara na busca. Amigos auxiliaram nas buscas, mas nenhum vestígio da adolescente foi encontrado. Os pais de Dawn estavam aterrorizados que ela se tornasse outra vítima do assassino de Linda Mann, que ainda estava à solta. Contudo, eles provavelmente só contataram a polícia às 21h40. Eles acreditavam que as autoridades diriam,
para esperarem até o horário que ela normalmente chegava em casa antes de registrar o desaparecimento. Apesar de o assassino de Linda nunca ter sido preso, os investigadores pareciam repetir os erros ao não tratar o caso de Dawn com seriedade de imediato. Eles questionaram os pais dela diversas vezes, se tinham certeza de que ela não tinha fugido ou perdido a noção do tempo. Bárbara disse a eles: "Não, ela não fugiu. Quando ela se atrasou 5 minutos, eu percebi que algo estava errado." Robin acrescentou que sua filha nunca hesitava em ligar para ele quando precisava de uma carona. A casa da família Ashworth foi revistada. Robin foi interrogado de forma muito parecida com Ed Eastwood. Cães farejadores foram trazidos, mas não receberam as roupas de Dawn. Relataram que eles foram usados apenas para notar qualquer vegetação rasteira perturbada. Então, no dia 2 de agosto, apenas alguns dias depois de Dawn ter desaparecido, sua jaqueta jeans azul foi encontrada em um campo entre a autoestrada M1 e uma trilha conhecida como 10 Pound Lane. A trilha ficava logo após o Black Pad. Logo depois, o corpo de Dawn foi achado sob folhagens. Inicialmente, só as digitais de uma mão eram visíveis. Assim como Linda, Dawn foi encontrada nua da cintura para baixo. No entanto, seus sapatos ainda estavam nos pés e sua roupa íntima ainda estava em torno de seus tornozelos. Faltava um brinco e havia sangue na sua coxa esquerda. O corpo de Dawn estava em rigidez cadavérica, com insetos perturbando seus restos mortais ao depositar ovos e morder sua pele. Muitas de suas feridas foram relacionadas a insetos, não ao seu assalto e assassinato. Seu corpo foi posteriormente identificado por seu pai. A autópsia mostrou que Dawn havia sido brutalmente espancada. Ela tinha ferimentos à esquerda da testa, no nariz, uma bochecha esquerda inchada, hematomas no olho esquerdo e vários outros hematomas na linha do maxilar e nas orelhas. Os lábios dela estavam inchados e o aparelho ortodôntico havia cortado o interior da boca. O peito e as clavículas dela também mostravam sinais de lesão. A morte foi causada por estrangulamento manual. Possivelmente, seu assassino a segurou em uma chave de estrangulamento, pressionando o antebraço contra sua laringe por trás. O patologista não pôde descartar totalmente o uso de um laço. Como Linda, seu ataque foi motivado sexualmente. Amostras de sêmen foram retiradas do corpo de Dawn, juntamente com várias outras evidências forenses, como recortes de unhas, amostras de cabelo e uma fibra vermelha que foi descoberta no monte de folhagem que cobria seu corpo. O primeiro suspeito concreto no caso de Dawn foi um jovem de 17 anos chamado Richard Buckland. Buckland, um entusiasta de motocicletas com dificuldades de aprendizado, trabalhava como ajudante de cozinha no hospital psiquiátrico Carlton Hayes. Uma moto vermelha, parecida com uma que ele tinha, foi avistada por várias testemunhas em diferentes locais, incluindo estacionada sob a ponte da autoestrada por volta do meio-dia no dia do crime. Uma testemunha viu a moto 16h45, enquanto outra viu um capacete vermelho perto de 17h15. Buckland havia sido brevemente questionado pela polícia, após se oferecer para fornecer informações no dia seguinte à descoberta do corpo de Dawn. Ele afirmou tê-la visto naquela noite, caminhando. No entanto, a polícia não o interrogou mais até que um colega de Buckland veio a público e afirmou que no 1º de agosto, um dia antes do corpo ser recuperado, Buckland havia dito a ele que o corpo dela havia sido encontrado em uma sebe perto de um portão pela ponte M1. Quando perguntado como ele sabia disso, ele respondeu: "Alguém me disse que o corpo dela estava pendurado em uma árvore." Detetives do Esquadrão de Homicídios abordaram e prenderam Buckland no dia 8 de agosto na casa de seus pais. Em entrevista, ele disse aos investigadores que conhecia Dawn e já tinha falado com ela. Mas foi só isso. Porém, sob pressão dos investigadores, ele logo começou a falar sobre uma garota que conheceu aos 14 anos. O casal teve relações sexuais várias vezes, e em pelo menos uma ocasião ele a agrediu.
Seu irmão mais novo disse que ele desconhecia sua própria força. Ele reclamou que as meninas não gostavam dele, revelando que as chama frequentemente de vadias. Qualquer coisa que venha à minha cabeça. Varias cadelas prostitutas varias. Buckland então informou às autoridades que gostava de meninas mais jovens que ele, e até mencionou problemas que teve com ejaculação precoce, algo que os investigadores notaram que ele tinha em comum com o assassino. Sob pressão da polícia, ele afirmou ter visto Dawn caminhando pela estrada e um homem carregando um bastão. Não foi suficiente para os detetives, no entanto, que sugeriram que ele era responsável e tinha matado a jovem de 15 anos por acidente, em um acesso de raiva. Buckland respondeu: "Eu não consigo me lembrar, provavelmente fiquei realmente louco, e eu não sei disso." Buckland então contou aos detetives o que eles queriam ouvir, que ele havia apalpado Dawn, assegurado, e que ficou confuso, e sua cabeça começou a girar até que ele estava fugindo do local. Ele acrescentou que não havia homem com bastão. Nas próximas horas, no entanto, Buckland continuaria a dar e retratar declarações confusas, alegando que nunca tinha feito sexo, mesmo tendo admitido anteriormente que havia se envolvido em um ato sexual com outra mulher que não era Dawn. Embora ele tenha supostamente pedido um exame de sangue, isso não veio imediatamente. Os investigadores continuaram a interrogar o jovem de 17 anos por horas, a fio, e ele continuou a dar declarações confusas e conflitantes. Buckland eventualmente revelou que havia abusado de uma menina de 9 anos, embora a descrevesse como tendo 11. A polícia investigou e verificou este incidente. Eles também conversaram com sua ex-namorada, que descreveu o relacionamento como sendo extremamente violento. Em 9 de agosto, a polícia informou que Buckland foi preso e acusado pelo assassinato de Dawn. Ele negou confessar o assassinato de Linda, mas a polícia o considerava culpado e acreditava que ele mentia sobre seu envolvimento. Eventualmente, porém, o sangue de Buckland foi testado. Embora tenha sido constatado que ele não tinha o tipo sanguíneo único do assassino, os investigadores argumentaram que ninguém poderia ser excluído positivamente. Não foi até o pai de Buckland mencionar isso com o advogado de seu filho que a polícia começou a investigar os testes de DNA, que naquele ponto era uma tecnologia nova e empolgante em ascensão. Localizado na Universidade de Leicester, a 5 milhas a noroeste de Narborough, estava o geneticista Alec Jeffreys, que estava trabalhando no perfilamento de DNA. Uma nova técnica forense que ele descobriu por acaso enquanto estudava a transmissão de doenças hereditárias entre familiares. Durante seu experimento fracassado, o Guardian relatou que ele havia extraído DNA de células e o fixado em um filme fotográfico, que foi então deixado em um tanque de revelação fotográfica. Quando extraído, o filme exibiu uma série de barras. Jeffreys percebeu rapidamente que cada indivíduo cujas células haviam sido usadas no experimento poderia ser identificado com grande precisão. A descoberta acidental ocorreu em 1984, mas seu uso em casos criminais ainda era desconhecido. Não foi até Jeffreys ser abordado pela polícia em 1986 que a empolgação sobre essa descoberta começou a surgir. Os investigadores perguntaram se ele poderia determinar se Buckland era responsável pelos assassinatos de Linda e Dawn, usando o perfil de DNA. Concordou, e logo os investigadores obtiveram a resposta. Um homem era responsável pelos estupros e assassinatos de Dawn e Linda, mas esse homem não era Richard Buckland. A polícia incrédula fez Jeffreys repetir seus testes 2 vezes mais. Apesar disso, as respostas não mudaram e Buckland foi solto depois de 3 meses detido. Mas foi um retorno ao ponto de partida para os detetives, que sentiram que se essa nova tecnologia brilhante ajudasse a libertar os inocentes, também deveria identificar os culpados. Eles iniciaram o envio de cartas para todos os homens nascidos
entre 1953 e 1970, realizando uma operação que coletaria o DNA de todos os homens dessa faixa etária que viveram ou trabalharam na região de Narborough nos últimos anos. Centros de testes foram criados, com sessões matinais e noturnas para os homens ajustarem o teste à sua agenda de trabalho. Pouquíssimos homens recusaram participar do procedimento, alegando que não gostavam de agulhas ou da polícia. Alguns desses homens, no entanto, mudariam de ideia mais tarde, possivelmente devido à pressão da comunidade local, que queria ver um fim aos crimes hediondos cometidos pelo assassino de Dawn Ashworth e Linda Mant. A escala da operação e a novidade da tecnologia utilizada para realizá-la logo fizeram manchetes em todo o mundo. Com o Los Angeles Times relatando, a polícia investigando os assassinatos de duas adolescentes perto desta pequena vila de Midlands está aplicando uma nova técnica científica. Alguns preveem que isso pode ser a descoberta mais significativa na resolução de crimes graves desde a impressão digital. Apesar do tamanho da operação realizada, a polícia acabou não mais perto de respostas 8 meses depois, tendo testado mais de 5.500 homens. Somente em setembro de 1987, eles descobriram o motivo de seu plano ter falhado. Uma mulher veio a público e afirmou que ouviu um de seus colegas, Ian Kelly, admitindo ter feito o teste de sangue para um de seus outros colegas, um pai casado de 2 filhos, chamado Colin Pitchfork. Kelly havia se passado por Pitchfork porque já tinha uma condenação por exposição indecente, e alegou que não queria o incômodo de lidar com a polícia. Kelly foi preso primeiro, com Pitchfork logo atrás dele. No banco traseiro de uma viatura policial, ele disse aos investigadores que precisava avisar algumas pessoas sobre o ocorrido antes que lessem nos jornais. Então eu contarei tudo para vocês. Mas eu quero fazer isso à minha maneira, porque é realmente uma história da minha vida. Não apenas a história recente. Colin Pitchfork nasceu em 23 de março de 1960, na vila de Newbold, Verdun, em Leicestershire. O segundo de 3 filhos, ele mais tarde contou à sua esposa Carol que ele era a ovelha negra da família. A irmã mais velha de Pitchfork estava determinada a se tornar médica em 1979, quando ele e Carol se conheceram, enquanto seu irmão mais novo sonhava em estudar engenharia na faculdade. Ele mais tarde lembrou que, quando era um menino, gostava de se exibir para as meninas, afirmando, bem ali na minha própria casa, a partir dos 11 anos de idade. Comecei a sair às ruas para fazer isso. Comecei a mostrá-lo para meninas estranhas. Quando criança, Pitchfork era membro do ALT, pois sua mãe estava profundamente envolvida com a organização. Porém, ele era frequentemente ridicularizado pelos outros meninos, principalmente nos chuveiros comunitários. Ele lembrou que não gostava da maioria das matérias na escola, mas inglês era seu favorito. Ele afirmou que, embora sua mãe fosse uma mulher religiosa e espiritual, ele não gostava de ir à igreja, achando-a hipócrita. Ele também se sentia bastante ofuscado por sua irmã mais velha, bem-sucedida e talentosa nos estudos. Na adolescência, ele foi pego se exibindo várias vezes. Na segunda vez, ele foi acusado em tribunal e posteriormente expulso dos escoteiros. Depois de conhecer Carol em 1979, eles ficaram noivos e começaram a viver como marido e mulher. Carol lembrou que, apesar de suas promessas, Pitchfork foi pego novamente se exibindo. Aos 21 anos, a liberdade condicional disse a ele que havia superado seu problema. De acordo com Carol, ele foi novamente colocado em liberdade condicional. Carol e Pitchfork se casaram em 1981 e Pitchfork continuou empregado na padaria Hampshire. Ele tinha um talento artístico e aprimorou sua habilidade, excepto sua habilidade na decoração de bolos. Seu supervisor relatou mais tarde que, embora fosse um bom trabalhador e pontual, ele também era temperamental e não conseguia deixar as funcionárias em paz.
Ele estava sempre puxando conversa com elas. Ele foi pego se exibindo novamente e enviado para aconselhamento psiquiátrico no Hospital Carlton Hayes. Nos anos seguintes, a situação não melhorou. Em 1983, Carol esperava o primeiro filho do casal e Pitchfork tinha concluído um curso de decoração de bolos no Southfields College. Foi aqui que ele conheceu uma estudante de 18 anos chamada Leslie, com quem eventualmente começou um caso. Não passou despercebido. Carol suspeitava havia algum tempo antes dele finalmente admitir. Ele contou mais tarde aos investigadores que parou de se exibir quando estava tendo um caso com Leslie, porque estava animado com o relacionamento secreto deles e animado com a perspectiva de sua esposa pegá-lo em flagrante. Carol, no entanto, ficou arrasada quando ele confessou o caso. Ao relembrar a discussão que tiveram após a admissão, Carol afirmou: "Ele disse que ela deu a ele algo que eu não podia dar porque ela era muito jovem." Quando ela perguntou se ela, aos 23 anos, era muito velha para ele, ele disse que era porque Leslie era virgem e Carol não era. Essa não foi a última aventura de Pitchfork. Ele teria outro caso em 1986 com uma mãe divorciada de um filho. A mulher acabou engravidando dele e, embora planejasse abortar a criança, mudou de ideia no último minuto. Ela deu à luz um bebê natimorto em janeiro de 1987. Após o caso com Leslie, Carol se reconciliou com Pitchfork, que afirmou que o bebê precisaria de 2 pais para criá-lo. Logo depois, mudaram-se para Narborough, buscando um recomeço. Pitchfork apareceu brevemente no radar da polícia em 1984, após a morte de Linda Mann. No dia 22 de janeiro, o policial que estava conduzindo investigações de porta em porta apareceu na porta de uma casa geminada na Rayburn Close. O proprietário era 25 anos que havia se mudado recentemente para o prédio com sua família. Quando Carol atendeu a porta, ela chamou pelo marido, mas ele demorou alguns minutos para aparecer. Ele disse depois à polícia que precisou se recompor. A princípio, Pitchfork pensou que seria pego por furtar madeira de uma construção. Ele também levou uma unidade que achou que combinaria com a cozinha. Contudo, a polícia desconhecia seu envolvimento no roubo. Após investigações de porta em porta, os investigadores descobriram que Pitchfork, um dos homens na lista de suspeitos, havia sido condenado várias vezes por atentado ao pudor. Contudo, ao ser interrogado, Pitchfork forneceu um álibi parcial. Ele levou sua esposa para a aula noturna na faculdade, com o bebê dormindo no banco traseiro do carro. Depois, ele voltou para casa e ficou com o bebê até a hora de buscar Carol novamente. Embora ele não tivesse um álibi real para entre 6h45 e 9h15 naquela noite, os investigadores presumiram que ele não deixaria o bebê sozinho para ir e cometer seus crimes, e não ocorreu a eles que ele poderia levar o bebê com ele. Sob custódia pelos assassinatos de Dawn e Linda, Pitchfork relatou aos investigadores sua história de vida. Quando chegou ao seu 14º ano de vida, os detetives tentaram mudar seu foco para os assassinatos, mas ele ficou agitado com isso e insistiu que deveria ser permitido controlar a situação. Durante sua entrevista, Pitchfork explicou que tinha o bebê com ele no momento do assassinato de Linda. Seu filho dormia no carrinho de bebê no banco traseiro do carro. Ele lembrou que estava procurando uma garota para se exibir quando viu Linda e esperou por ela embaixo do poste de luz. Ela fugiu em choque e horror quando ele se exibiu para ela e ele a seguiu. Pitchfork disse que Linda congelou quando chegou à trilha não iluminada e que ele a agarrou, tirou-a do caminho e teve uma conversa com ela. Ele alegou que Linda se encurralou e que ela se colocou naquela situação por não gritar, o que teria o assustado e feito ele fugir. Pitchfork disse aos investigadores que Linda estava aterrorizada, que ela decidiu apenas deixar ele fazer, provavelmente na vã esperança de que ele a deixaria ir depois. Mas ele não fez isso. Pitchfork disse que matou Linda por medo de que ela o reconhecesse.
Ele usava uma aliança e ela insistiu em perguntar sobre sua esposa. Então ela sabia que ele era casado. Ele usava um brinco único e estava ficando calvo. Pitchfork sabia que em breve iria morar na vila, e ele não podia correr o risco de Linda denunciá-lo. Ao relatar os detalhes de seu encontro com Dawn Ashworth e o subsequente assassinato dela, os investigadores notaram que pareciam muito com o caso de Linda. Pitchfork deveria estar comprando corante alimentar, mas ele viu Dawn entrando na calçada, e ele parou sua motocicleta e a seguiu para dentro. Ela não reagiu ao seu aceno e continuou a caminhar, e ele alegou mais tarde que, como Linda, ela se colocou em um canto. Ele reiterou que matou Dawn por temer que ela pudesse identificá-lo. Ele estava com sua jaqueta de motociclista e seu anel de pilotagem. Embora ela tenha implorado para que ele não a atacasse, Dawn, como Linda, esperava que, fazendo menos alarde e mantendo a calma, ela pudesse sobreviver ao ataque. Quando perguntado por que matou Dawn, ele respondeu: oportunidade. Ela estava lá e eu estava lá. Colin Pitchfork contou aos investigadores que se expôs para mais de 1.000 mulheres e meninas ao longo da vida. Ele também admitiu outras violações não resolvidas e agressões menos graves, incluindo a de uma aprendiz de cabeleireira de 16 anos. Os investigadores notaram que ele tendia a omitir detalhes. Pitchfork negou ter ameaçado a jovem de 16 anos com uma chave de fenda e se masturbar na frente das mulheres e meninas para quem se exibiu. Relataram que ele nunca mencionou ejaculação precoce e negou que isso fosse algum tipo de problema com o qual ele lidava. Por todas as contas, Pitchfork queria estar no controle. Ele desejava que a polícia soubesse toda a sua versão da história e que as mulheres e meninas que ele mirava obedecessem exatamente suas ordens. Em janeiro de 1988, Pitchfork apareceu no tribunal. Ele se declarou culpado por 2 acusações de assassinato, 2 de estupro, 2 de atentado ao pudor e uma de conspirar para perverter o curso da justiça. Um relatório psiquiátrico concluiu que Pitchfork tinha um transtorno de personalidade do tipo psicopático, acompanhado de séria patologia psicossexual. O relatório ainda alertou que ele obviamente continuará sendo um indivíduo extremamente perigoso enquanto a psicopatologia persistir. Pitchfork foi condenado à prisão perpétua, que na época era um mínimo de 30 anos, embora seu número tenha sido reduzido para 28 em 2009 após um recurso. Em 2016, a Comissão de Liberdade Condicional para a Inglaterra e o País de Gales analisou o pedido de liberdade condicional antecipada de Pitchfork. Apesar do pedido recusado, foi recomendada a transferência para uma prisão aberta devido à suposta melhora de comportamento. Durante seu tempo atrás das grades, Pitchfork obteve um diploma e começou a transcrever música impressa em braille. Ele também se tornou algo como um artista, criando uma escultura em 2009 que foi exibida no Royal Festival Hall. Pitchfork foi transferido para uma prisão aberta conforme recomendado, em Giessen. Em 2018, a Junta de Liberdade Condicional rejeitou novamente seu pedido de liberação. Em 2021, seu apelo foi finalmente concedido. Ele foi libertado incondicional em 1º de setembro de 2021. No entanto, 2 meses depois, ele foi chamado de volta à prisão por violar as condições de sua liberdade condicional, pois foi visto se aproximando de jovens mulheres durante suas caminhadas. Detetives policiais que auxiliaram na prisão de Pitchfork creem que, devido ao seu transtorno de personalidade psicopata, ele jamais estará apto a ser solto. Em 2023, foi anunciado que Pitchfork seria libertado novamente. Porém, devido à pressão popular, a Comissão de Liberdade Condicional reconsiderou sua decisão e a liberdade condicional foi negada. Embora em fevereiro de 2024, outra audiência de liberdade condicional foi agendada. Barbara Ashworth, mãe de Dawn, ficou menos do que impressionada com as repetidas tentativas de liberdade condicional de Pitchfork, declarando: "As palavras me faltam agora."
Ele parece querer lutar, não importa o que aconteça. Ele matou 2 estudantes. Eu sei o que eu faria. Eu jogaria a chave fora. No momento da escrita, Colin Pitchfork ainda está na prisão,